Muito bem. Paz seja com todos. Pastor Florisvaldo Ribeiro falando aqui. Estamos concluindo nessa série. Nós começamos no mês de abril. Tivemos alguns problemas técnicos, mas retornamos para a glória de Deus. E eu quero falar neste momento do último item, concluindo aqui o fruto do Espírito, para nossa edificação, para o nosso elevo espiritual. Quero convidar você que vai nos assistir, para você se inscrever no nosso canal. É só você clicar aí, inscrever, você já vai estar inscrito. Depois disso você vai deixar o seu joinha e depois você vai compartilhar. Se você gostar do vídeo, você compartilha com alguém. Se você não gostar, compartilha comigo, fala comigo. Tá? Se você gostar, fala para os outros. Se não gostar, fala para mim. Para a gente procurar melhorar. Esse é o nosso intuito. Estamos começando, poucos dias com o nosso canal sendo transmitido aí as mensagens pelo YouTube, pelo Instagram. São vários canais aí que Deus tem levantado pessoas com um coração voluntário para ajudar a propagar o Evangelho, porque a igreja é um corpo, amados. A igreja ela não anda sozinha, ela precisa de pessoas. Deus sempre levanta pessoas para ajudar. E você pode ajudar compartilhando, se inscrevendo e curtindo também. Você estará fazendo parte dessa propagação da palavra de Deus. Eu quero, para concluir, eu vou ler o versículo 22 e o versículo 23, daquilo que nós estamos tratando. Talvez você não assistiu os outros, você vai assistir esse. Deus tem nos levado a buscar, a anunciar a palavra, mas uma palavra que edifica. Porque nós já ouvimos muitas pregações eloquentes, pregações de autoajuda, mas eu entendo que o maior avivamento, amados, na nossa vida é quando nós temos uma transformação de dentro para fora. Eu vejo muita gente buscando avivamento, correndo atrás de avivamento, mas um avivamento exterior. E este avivamento externo, ele não nos aproxima de Deus, porque é momento. E quando nós vivemos de momentos, isso passa muito rápido. Mas quando nós deixamos que seja gerado em nós uma personalidade diferenciada, o caráter de Cristo, quando nós deixamos ser gerado em nós o fruto do Espírito, nós nos tornamos pessoas avivadas. Porque em meio às batalhas nós estaremos de pé. Em meio às circunstâncias difíceis, nós permaneceremos dando frutos para a glória de Deus. Isso faz toda a diferença, porque o cristão que ele vive de movimento, na primeira luta ele abandona o barco. O crente, quando ele não tem uma vida transformada, na primeira adversidade ele desiste, porque realmente não é fácil. Mas para quem tem o seu caráter transformado, para aquele que deixa verdadeiramente a sua vida ser regida pelo Espírito Santo, esse crente ele vai passar pelas aflições? Vai. É bíblico isso. O próprio Jesus ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o avivamento em nossas vidas é para a gente suportar os momentos difíceis. As dificuldades que nós vamos enfrentar, elas não podem abalar a nossa fé, sabe por quê? Porque em Romanos 8, 28 diz a palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados por seu decreto. E lamentavelmente, se nós não produzirmos o fruto do Espírito, e esse que eu vou falar agora, ele é fundamental, para que nós possamos continuarmos, queridos, firmados dentro do propósito que Deus tem para nós. Tem muita gente descendo do barco na hora da tempestade. Tem muita gente fugindo da batalha na hora da luta. E o segredo é permanecer, o segredo é perseverar. E aqui no versículo 22, para nossa reflexão, Paulo, instruindo a igreja, ele diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Este é fundamental também para que a gente permaneça firme, para que nós venhamos estarmos na palavra de Deus, como está em Hebreus capítulo 12 e versículo 2, dizendo: olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando nós temos, amados, o domínio próprio, nós vamos saber lidar com qualquer situação, seja ela favorável ou desfavorável. Mas se eu tenho domínio próprio, eu não vou me abalar por causa de circunstâncias. Se eu tenho esse fruto na minha vida, se você tiver esse fruto na sua vida de domínio próprio, você não vai se abater por situações que virá sim. Porque todos nós passamos por adversidades. O Evangelho, o fato de nós sermos cristãos, não nos isenta de lutas, pelo contrário. Nós enfrentaremos muito mais lutas, porque nós saímos de um mundo perdido, sem expectativa, e passamos para o outro lado e temos uma convicção, uma esperança de um dia irmos morar nos céus. E por essa razão, nós vamos ser confrontados todos os dias. Nós seremos todos os dias tentados a desistir da nossa caminhada. Mas se eu tenho o fruto do Espírito, se eu tenho domínio próprio, se as minhas decisões são guiadas, direcionadas por Deus, eu não vou ficar paralisado diante de circunstâncias adversas. Por isso nós precisamos buscar produzir o fruto do Espírito. E encerrando nessa série, falando do domínio próprio, eu quero que você medite nisso, que você reflita nisso. Olhe ao seu redor e você vai perceber uma multidão de pessoas que perderam grandes oportunidades porque não tiveram domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, na hora de ficar calado, ele fala. Na hora de falar, ele se cala. Quem não tem domínio próprio, na hora da adversidade, ele quer fugir. Na hora da batalha, na hora de nós enfrentarmos o inimigo, porque diz a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas assim contra principados e potestades. Mas se eu não tenho domínio próprio, eu vou querer guerrear contra a carne, eu vou querer guerrear contra aquele que me persegue. Aleluia. Mas se eu tenho, se eu busquei, se eu orei, se eu consagrei a minha vida ao Senhor e eu tenho fruto do Espírito, quando alguém se levantar contra mim, eu vou agir com temperança, eu vou agir com mansidão, eu vou agir com amor, eu vou agir com bondade, com fidelidade, eu terei domínio sobre a situação, sabe por quê? Porque Deus vai estar me governando. É muito importante nós buscarmos isso todos os dias. Senhor, me ensina a ter domínio próprio, me ensina a ter reações certas, para que eu não tenha prejuízos. Porque, queridos, quando nós não agimos de maneira correta, nós trazemos prejuízos para a nossa própria vida e às vezes causamos prejuízos para pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, em todo tempo, o cristão precisa estar em oração, porque a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Nós temos que estar em oração em todo o tempo para não cair em tentação, porque quando nós estamos em oração, nós sabemos ter domínio da situação. Alguém vai te dizer para você tomar alguma decisão, talvez ela pareça boa, mas se você é uma pessoa que tem domínio próprio, você não vai ser como aquele ditado, né? Maria vai com as outras. Você vai agir de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai te orientar. Quando alguém chegar para você tentando te persuadir com palavras, tentando fazer você tomar decisões que vai te trazer prejuízos, se você é uma pessoa que tem domínio próprio, você vai dizer: não, eu não vou fazer isso porque o meu Deus, Ele garante a minha vitória. Mas precisamos orar. Precisamos buscar desenvolver o fruto do Espírito em nossas vidas. Eu vou ler aqui, para encerrar, sobre a vida
pelo Espírito. A partir do versículo 16, diz assim, Paulo dizendo, digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Esses, porém, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são, presta atenção, prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele completa dizendo, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele diz, contra essas coisas não há lei. E completando, no versículo 24, ele vai dizer assim, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Portanto, procure viver no Espírito, porque viver no Espírito, amados, exige de nós, sim, muita coisa. Exige renúncia, porém, vai nos conduzir ao céu. Andar na carne, você vai fazer tudo o que você quiser, porém, não terá direito a entrar no reino de Deus. E o que nós pregamos é exatamente isso. Busque entrar no reino de Deus. Busque ter uma vida transformada a cada dia, para que naquele grande momento do encontro com o Senhor, não venha ouvir naquela frase dizendo, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas que possamos ouvir a doce voz do Senhor Jesus dizendo, vinde, benditos de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor, que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que sejamos pessoas espirituais. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, por cada vida, Senhor, que vai assistir este vídeo, Pai, e que nós venhamos, ó Deus, produzir frutos, ó Deus, dignos de arrependimento, que nós não venhamos andar na carne, Deus, mas andar no Espírito, sermos, ó Deus, guiados, governados pelo Senhor, através do teu Santo Espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por todas as coisas. Se inscreve em nosso canal, nos ajude a divulgar, compartilhe e deixe o seu joinha. Beijo no teu coração.